Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica e complexa por um dos períodos mais fascinantes e controversos da história. As Cruzadas. O que realmente foram esses conflitos? Quais eram suas verdadeiras motivações? Preparem-se, porque vamos desvendar tudo isso juntos. No final do século XI, a Europa vivia um momento de profunda fé religiosa, mas também de muita instabilidade política. A sociedade era dominada pela Igreja Católica e pelos senhores feudais. Enquanto isso, no Oriente, o Império Bizantino, herdeiro do Império Romano, enfrentava uma grande ameaça: os turcos seljúcidas, que haviam conquistado vastos territórios, incluindo a Terra Santa, lugares sagrados para os cristãos. O acesso dos peregrinos a Jerusalém estava cada vez mais difícil e perigoso. Foi nesse cenário de tensão que o imperador bizantino Aleixo I Comneno pediu ajuda ao Ocidente. O apelo chegou aos ouvidos do Papa Urbano II. Em 1095, no Concílio de Clermont, na França, ele fez um discurso inflamado, convocando os cavaleiros e nobres da Europa a pegarem em armas. Ele prometeu a remissão dos pecados para aqueles que lutassem para libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis. A resposta foi imediata e massiva. Milhares de pessoas, de cavaleiros a camponeses, costuraram cruzes em suas roupas e gritaram Deus Vult, que significa Deus o quer. Estava iniciada a Primeira Cruzada. Mas as motivações não eram apenas religiosas. Para muitos nobres, era uma oportunidade de conquistar terras e riquezas no Oriente. Para cavaleiros mais jovens, que não herdariam terras na Europa, era a chance de construir seu próprio destino. E, para a Igreja, era uma forma de unificar a cristandade sob sua liderança e desviar a violência dos nobres, que viviam em guerra entre si, para um inimigo comum. Era uma mistura explosiva de fé, ambição e política. A Primeira Cruzada não foi um exército único e organizado. Foi uma onda de movimentos. O primeiro, conhecido como a Cruzada Popular, liderado por pregadores como Pedro, o Eremita, era composto principalmente por camponeses e gente pobre, mal equipados e indisciplinados. Eles marcharam pelo leste europeu, causando conflitos e sendo eventualmente aniquilados antes mesmo de chegar à Terra Santa. Logo depois, veio a Cruzada dos Nobres, a força principal, liderada por figuras importantes como Godofredo de Bulhão, Boemundo de Taranto e Raimundo de Toulouse. Era um exército muito mais preparado. Eles enfrentaram uma jornada longa e cheia de perigos, atravessando a Europa e o Império Bizantino. A relação com os bizantinos, aliás, foi sempre tensa. O imperador esperava mercenários para recuperar seus territórios, mas recebeu exércitos que queriam suas próprias conquistas. Após batalhas difíceis, como o cerco de Antioquia, os cruzados finalmente chegaram aos portões de Jerusalém em 1099. O cerco à cidade foi brutal. Após semanas de luta, eles conseguiram invadir e a conquista foi marcada por uma violência terrível. A cidade sagrada estava de volta sob controle cristão e o reino de Jerusalém foi estabelecido, junto com outros estados cruzados, como o Condado de Edessa e o Principado de Antioquia. O objetivo principal da Primeira Cruzada havia sido alcançado. Mas a que custo? E por quanto tempo essa conquista duraria? A vitória na Primeira Cruzada foi impressionante, mas a presença cristã no Oriente Médio era frágil. Os novos reinos, conhecidos como Estados Cruzados, estavam cercados por inimigos e dependiam constantemente de reforços da Europa. Essa necessidade deu origem a novas ondas de cruzadas ao longo de quase 200 anos. A Segunda Cruzada, por exemplo, foi convocada depois que a cidade de Edessa caiu novamente em mãos muçulmanas em 1144. Liderada por dois dos reis mais poderosos da Europa, Luís VII da França e Conrado III da Germânia, a campanha foi um grande fracasso. A falta de coordenação e as disputas internas levaram a derrotas humilhantes, e os exércitos voltaram para casa sem nenhuma conquista significativa. O cenário mudou drasticamente com a ascensão de um dos líderes mais formidáveis da história islâmica. Saladino, ele unificou as forças muçulmanas no Egito e na Síria, e em 1187, na Batalha de Hattin, ele aniquilou o exército do Reino de Jerusalém. Pouco depois, a própria cidade de Jerusalém se rendeu a ele. A notícia da queda de Jerusalém chocou a Europa e deu início à Terceira Cruzada.
talvez a mais famosa de todas, conhecida como a Cruzada dos Reis. Ela reuniu 3 grandes monarcas: Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano Germânico, Filipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. A expedição, no entanto, foi marcada por problemas. Frederico morreu afogado no caminho. Filipe e Ricardo, rivais históricos, discutiam o tempo todo. Filipe acabou voltando para a França, deixando Ricardo para liderar a cruzada sozinho. Ricardo Coração de Leão e Saladino protagonizaram um duelo lendário. Apesar de ser um brilhante comandante militar e ter conquistado várias vitórias, como a retomada da cidade de Acre, Ricardo não conseguiu reconquistar Jerusalém. No final, ele e Saladino assinaram um tratado de paz. O acordo permitia que os peregrinos cristãos visitassem Jerusalém livremente, mesmo sob controle muçulmano. Foi um final pragmático para um conflito épico. Mas as cruzadas não pararam por aí. A Quarta Cruzada é um dos episódios mais controversos. Em vez de atacar os muçulmanos no Egito, como planejado, os cruzados, manipulados por interesses comerciais de Veneza, acabaram desviando sua rota e atacaram a cidade cristã de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Em 1204, eles saquearam brutalmente a cidade mais rica da cristandade, um ato que aprofundou permanentemente a divisão entre as igrejas católica e ortodoxa. Houve ainda outras cruzadas, como a Quinta, que tentou sem sucesso invadir o Egito, e a Sexta, liderada pelo imperador Frederico II, que curiosamente conseguiu recuperar Jerusalém por meio da diplomacia, sem grandes batalhas. Também tivemos as 2 cruzadas lideradas pelo rei Luís IX da França, ambas terminando em fracasso. Além das grandes expedições, existiram movimentos bizarros como a Cruzada das Crianças, um episódio trágico e mal documentado, onde milhares de jovens teriam marchado para a Terra Santa apenas para serem vendidos como escravos ou morrerem no caminho. Com o tempo, o ideal cruzado foi perdendo força. A queda de Acre, em 1291, marcou o fim dos Estados Cruzados no Oriente Médio. O sonho de uma Terra Santa cristã havia terminado. O impacto das cruzadas foi gigantesco e duradouro, tanto para a Europa quanto para o Oriente Médio. Para o mundo islâmico, as invasões foram um trauma, mas também estimularam a unificação política e militar. Como vimos com Saladino, as memórias desses conflitos ainda ressoam em discursos políticos e religiosos na região, até hoje. Na Europa, as consequências foram ainda mais profundas e, de certa forma, contraditórias. Politicamente, as cruzadas fortaleceram o poder dos reis, que aproveitaram a ausência dos nobres para centralizar o poder e expandir seus reinos. O papado, que iniciou o movimento, também viu seu prestígio aumentar enormemente, pelo menos no início. Economicamente, as cruzadas abriram novas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. As cidades italianas, como Veneza e Gênova, que transportavam os cruzados e suas provisões, enriqueceram absurdamente, controlando o comércio de especiarias, seda e outros produtos de luxo. Esse intercâmbio comercial ajudou a impulsionar o Renascimento séculos mais tarde. Culturalmente, o contato com o mundo islâmico, que na época era muito mais avançado em áreas como ciência, medicina e filosofia, foi transformador. Os europeus redescobriram os trabalhos de filósofos gregos, como Aristóteles, preservados e traduzidos por estudiosos árabes. Conhecimentos de matemática, astronomia e medicina foram introduzidos na Europa, estimulando um grande avanço intelectual. Por outro lado, as cruzadas também deixaram um legado de intolerância. A violência não se limitou aos muçulmanos. Durante as marchas, comunidades judaicas na Europa foram frequentemente atacadas e massacradas. A ideia de Guerra Santa justificou a perseguição a qualquer um considerado herege ou infiel, criando um precedente perigoso que ecoaria por séculos. Então, como devemos entender as cruzadas? Elas não foram apenas uma guerra de religião. Foram um fenômeno complexo, movido por uma teia de interesses que incluíam fé, ganância, poder, aventura e desespero. Elas mostram como a devoção religiosa pode ser manipulada para fins políticos e econômicos, e como a busca por um ideal pode levar a atos de grande nobreza, mas também de terrível brutalidade. As cruzadas nos ensinam sobre a complexidade da motivação humana e sobre os perigos do fanatismo. Elas são um lembrete de que a história
raramente é preta e branca. Estudar esse período é essencial para entendermos não só o passado medieval, mas também as raízes de muitos dos conflitos e das relações culturais que moldam o nosso mundo hoje. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história das cruzadas. É um tema vasto e aqui só arranhamos a superfície. O que mais vocês gostariam de saber? Deixem suas perguntas e sugestões nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!